Falar de Guiomar de Oliveira Albanese é falar de amor, de dedicação, de renúncia e, acima de tudo, de transformação. Meu Deus, ela fez uma nação inteira de socorro, de amparo, de bênção, de alívio para todas as criaturas, desde a primeira infância à extrema senectude. E nós a vemos lutando, trabalhando, exercendo a bondade fraternal, o entendimento espiritual das pessoas humanas, de entendimento humano, construído por Dona Guiomar de Albanese, chama-se Centro Espírita Perseverança, que lhe acompanha a caminhada de luz. Estou aqui no Perseverança há mais de 37 anos. E minha história começa em 2005, com a notícia da minha primeira gestação. Com uma dor intensa, sem vontade alguma de viver. Uma junta médica solicitou, achou que seria melhor interromper a gestação. Fiz vários exames que comprovavam a presença de um tumor no crânio. Eu estava com linfoma, né? Linfoma de Hodgkin é um tipo de um câncer no sistema linfático. E aí o médico passou imediatamente a quimioterapia. Tive uma perda de líquido, né? Fui internada novamente. Mais uma vez, o Dr. Bezerra disse que para a Terra seria um câncer, mas que para o céu não era. E que ele não orientava, no meu caso, uma quimioterapia. A Dona Guiomar nos passou a orientação dizendo que se eu não corresse risco de vida, nós poderíamos dar seguimento à gestação. Cheguei ao Perseverança em fevereiro de 94. A tremenda dor da perda de nossos 2 filhos num acidente de automóvel. Nós tínhamos colocado a moto à venda, a pessoa veio buscar e nós dormimos, não conseguimos atender. Num grau de dependência química e alcoólica muito elevado. Eu fui criança do Serviço Social Perseverança. Eu fui criança de um dos núcleos do Serviço Social Perseverança. Quando ele veio na segunda-feira, meu filho já havia partido. O primeiro dia que eu adentrei a casa foi o que podemos descrever de milagre. Conhecemos a Casa Perseverança e a nossa querida Dona Guiomar. E aí a Dona Guiomar me perguntou se eu seguiria a orientação. Eu disse que sim, como sempre segui. Nós ficamos sabendo que, também por Dona Guiomar, que o nenê já estava pronto, que a Ayla já estava pronta. O seu trabalho, Guiomar, me devolveu a dignidade, a alegria de viver, o carinho da família e dos amigos. Foi através da sua força, da sua energia, que ela nos passou todos os seus ensinamentos e a partir daí, com o trabalho espiritual e o trabalho assistencial, conseguimos nos reerguer. Depois que eu fui contagiada pelo seu amor, a minha vida mudou, eu consegui uma nova projeção, uma nova perspectiva de vida, consegui me inserir no mercado de trabalho. Esse trabalho é maravilhoso, ele transforma vidas e eu tenho orgulho de dizer que fiz parte. E hoje, para espanto dos médicos, muitos querem publicar o meu caso
porque não acreditam que na ciência médica exista um caso parecido como o meu. Nessa casa, o milagre aconteceu. Aprendi a viver amparando o próximo. Passei em consulta com o médico e o médico disse assim, para mim isso se chama cura. Aí eu gostaria de apresentar os dois para a Dona Guiomar agora, a Ayla e o Eric. Muito obrigada, Dona Guiomar, pela pessoa que a senhora é. No dia 2 de março agora, recente, o meu filho Daniel sofreu um acidente de motocicleta. Foi muito grave. Ele ficou internado durante 60 dias. Durante 16 dias de UTI, nós não tínhamos a esperança dos médicos, mas nós tínhamos a esperança vinda de uma palavra de Dona Guiomar. Dona Guiomar nos trouxe a certeza e a confiança de que o Daniel iria viver. Durante o tempo de UTI, o que para os médicos era um simples espasmo, um simples reflexo, para nós era esperança. E essa esperança se concretizou. Hoje meu filho está aqui. Eu não sei se eu ainda tenho mais um pedido para fazer a Deus, porque eu pedi muito pela vida do meu filho. Mas se eu tiver ainda direito, eu peço vida para a senhora. Ela passa uma mensagem de amor e de força. Nós expressamos todo o nosso amor, toda a nossa gratidão pelo momento que a senhora estendeu as mãos e nos reergueu novamente para a vida. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, eu te amo muito. Se eu tiver uma necessidade grande de refúgio, será lá o meu lugar. Nós saudamos com lágrimas de alegria, desejando muita saúde, muita felicidade, paz e alegria em todas as suas horas, horas que são sagradas, pelo significado de serviço que representam. Bi, és tu. Bom, como estamos com o devido distanciamento, eu posso tirar a máscara. É uma grande alegria participar desse evento. Eu nem sei, sinceramente, o que falar. E olha que eu sou professor de comunicação. Acontece que há momentos em nossa vida em que nós ficamos nessa situação. Porque uma coisa é certa, poder falar de Guiomar é uma bênção. E poder falar de Guiomar conhecendo-a desde que nasci. Às vezes, alguém me encontrando pergunta, você é irmão de Dona Guiomar? E eu respondo, sim, desde que nasci. Porque quando eu nasci, ela já estava lá me esperando. Por uma razão interessantíssima. Minha mãe, que alguns dos mais antigos conheceram, Messias Madalena, já tinha, quando eu nasci, 8 filhos. Olha só. E coube a Guiomar a tarefa, para mim, gloriosa, abençoada, de ser minha segunda mãe. Não pensem que foi fácil, não.
porque ela sempre foi severa, sempre foi exigente, sempre foi de acompanhar cada ato, cada momento da minha vida, mas sempre foi de proteger. Jamais deixou de me proteger. Desde que eu tive lá aos 2 anos de idade, um mal-estar qualquer, e ela ficava ali ao lado da minha cama, adivinhem fazendo o quê? Orando. Como é que vocês adivinharam? Orando, pedindo. E graças a Deus, eu emergi e continuei minha vida ao lado dela. Nós já tínhamos lá atrás o nosso irmão, José, Juca, que havia sido chamado por Deus ainda jovem. Depois Sebastião, Valdemar, depois Guiomar, Lídia, Davi, Lídia, Euzinho e Eunice. Já contei a vocês também a harmonia que sempre houve entre todos nós. Uma harmonia gostosa. Eu era, até certa altura, e também já contei isso a vocês, o caçula. E quem é caçula de uma família grande sabe o que é isto. Todos voltavam a sua atenção para mim. Todos cuidavam de mim. Era uma maravilha, uma delícia, um príncipe. Eu pensava que eu era raspa do tacho, mas não era não. Depois de algum tempo, o meu caçulato foi tomado pela Eunice, a Nicinha, como a chamávamos. E essa menina que está sempre rindo, sempre sorrindo, já nasceu também sorrindo. E conquistou todo mundo com aquele jeitinho meigo, aquele jeitinho doce. E eu passei a ter um privilégio invulgar. Tinha minha mãe biológica, minha mãe Guiomar, minha mãe Lídia, que disputava com ela também, privilégio, olha só, privilégio de ser minha mãe, e a minha mãe Eunice, mais nova do que eu. Porque na natureza feminina há um instinto de maternidade. Já nasce com esse instinto. Já nasce querendo ser mãe, já nasce sendo mãe. E assim a Eunice, 2 anos e alguma coisa mais nova do que eu, era a minha terceira mãe. A minha vida prosseguiu sempre muito tranquila, porque eu tinha todos estes anjos me protegendo. E o anjo maior, Guiomar, porque não apenas protegia, mas também orientava. Tomava as minhas lições da escola, acompanhava o meu desenvolvimento escolar. E éramos companheiros. A certa altura, lá em Presidente Prudente, quando ela foi trabalhar em uma empresa que então se dedicava a uma área de terras, ela precisava de alguém que estivesse com ela. Porque vocês, que são jovens, as jovens meninas, não sabem o que era a posição da mulher lá atrás. A ela estavam atribuídas apenas as funções, as atividades do lar. Eram educadas, criadas para serem donas do lar, mães e esposas. Permitia-se que fosse professora, no máximo, em alguns casos, secretária, mas alguém que fosse organizar uma equipe de vendas, que fosse trabalhar orientando corretores na área imobiliária, naquela época, era impensável. E então ela precisava do apoio de um escudeiro. E eu, à altura dos meus 9, 10 anos, 11 anos já, fui ser o seu protetor, imagine. E nesse período, então, trabalhamos juntos nessa empresa. Depois ela veio para São Paulo,
já contou a vocês como foi o desenvolvimento do trabalho dela aqui. Não foi fácil, ela lutou muito, mas sempre impôs o seu valor. Valor profissional, valor pessoal, valor ético, valor moral, valor espiritual. Nesse período também, ela estava brigada com Deus. Achou que Deus não havia sido justo em relação a uma querida amiga dela. E vejam como é a sua solidariedade. Em solidariedade a essa amiga, ela brigou com Deus e não queria saber de mais nada com a vida espiritual. Mas aí alguém chamou-a para ir à Federação Espírita do Estado de São Paulo. E o seu fiel escudeiro foi com ela. E lá ela ouviu uma palestra. E esta palestra, de imediato, começou a responder a algumas de suas indagações desde a infância, dos fenômenos de que ela participava, daquilo que ela via, que presenciava, que ouvia, e que ninguém explicava. Imaginem, em uma igreja evangélica, naquela época, falar em espiritismo. Em Presidente Prudente, por exemplo, eu passava muito longe de 2 prédios. Um em que ficava um centro espírita e outro em que ficava a maçonaria. Desses 2, eu passava quarteirões de distância, porque eram um perigo muito sério. Pois bem, imaginem então como ficaria Guiomar indo a uma federação espírita. De início, ela própria reagiu para não ir. Mas quando foi, ouviu Vinícius. E ele falou de tal maneira que começou a mostrar a ela resposta de algumas das suas indagações mais íntimas. Terminada a palestra, ela foi falar com ele. Eu ia à casa dele uma vez por semana, durante vários meses. Desculpe. Toda segunda-feira eu ia à casa do Vinícius, discutir com ele a Bíblia. E aí... Pois é, mas logo que terminou a palestra, você foi falar com ele. E ele... A primeira vez que eu vi a palestra, eu subi, porque eu sempre fui assim muito, não sei como, subi lá na tribuna e falei assim, olha, não creio em Deus, não sou espírita, não gosto do espiritismo, mas eu gostei de ouvi-lo. Ele falou, então eu espero você amanhã, segunda-feira, às 10h30 em casa. E aí começou. E aí começou. E os esclarecimentos que ela recebeu foi formando nela uma nova visão de tudo. De Deus, do plano espiritual, da religião, da religiosidade, dos compromissos, das obrigações, das missões. Agora também, mas depois não foi fácil para convencê-lo, não. Aí ele falou para mim, eu sei que Deus está no seu centro, mas está também na minha igreja. Por que eu tenho que deixar a minha igreja para ir no seu centro? Sabe a resposta? Eu vou lembrar. E eu disse assim, olha, meu querido, Deus coloca seus filhos nos seus departamentos especializados. Deus atende os seus filhos nos seus departamentos especializados. Aí foi que ele foi conhecer esse departamento especializado, que era o Perseverança. E esse Perseverança, que eu conheci desde o iniciozinho, desde pequeno, o centro, até esta extraordinária obra espiritual que tem atendido a tantas pessoas, que tem sido uma bênção na vida de tantas e tantas pessoas, e nós ouvimos aí no filme alguns depoimentos, mas são milhares. Mas até chegar lá foi um caminhar. E nesse caminhar eu a acompanhei muitas vezes a reuniões, mas eu continuando do meu ladinho, acompanhava como guardião, como acompanhante, mas guardando as minhas reservas e a minha maneira de pensar.
O que importa em tudo isto é que Guiomar foi um vaso preparado por Deus desde o seu nascimento. Havia uma destinação para ela, havia uma obra que ela precisava cumprir. E o plano de Deus, quando se nos apresenta, nós temos opções. Ou nós o aceitamos, ou nós fugimos dele. Jonas fez assim. Deus o mandou para Nínive e ele pegou o navio e foi para Tarsis. Não queria saber de nada. Era mais ou menos o que ela estava fazendo. Mas aí, lá com Jonas, as coisas correram de tal forma tormentosas que ele acabou voltando para o seu projeto, para o projeto de Deus. Ela não passou por isso. Ela relutou, ela quis saber, ela pesquisou, ela estudou muito, ela se dedicou muito, até que realmente se sentisse preparada para uma obra. Lembro que na nossa casa, no Cambuci, ela começou um trabalho, mas a orientação foi de que esse trabalho tinha que ter um local específico, que não fosse o lar. Lar é lar, trabalho é trabalho. Aí surge um ex-marujo argentino, Serafim Antônio Albanese. Alto, bonito, não tanto quanto eu gostaria. Foi o homem mais lindo que eu conheci até hoje. Já me colocou em segundo plano. Mas eu não completei a frase. Nem tão bonito quanto eu gostaria de ser. Mas encantaram-se um com o outro. Também era o caminho de Deus. Porque, por melhor que fosse um outro parceiro, por melhor que fosse um outro esposo, eu creio que dificilmente seria como foi Albanese. Foi o sustentáculo, foi o apoio de Guiomar. E um apoio totalmente descompromissado de receio, de inveja, de sentimentos que não o de apoiá-la por ver nela um instrumento de Deus. Deu terreno, construiu o centro, continuou ajudando-a, amparando-a, apoiando-a em todos os instantes, de tal maneira que ela pôde se dedicar a esta obra de corpo e alma. E aí vieram os filhos. E os filhos são uma responsabilidade que Deus nos dá. Eu, às vezes, digo a alguns pais que um dia Deus vai perguntar: o que você fez do meu filho que eu coloquei sob seus cuidados? Alguns não terão como responder. Porque muitos entendem que o filho é seu filho e que vai fazer aquilo que ele ou ela quer. Esquecem-se que são uma dádiva de Deus para que nós deles cuidemos. Khalil Gibran, respondendo à pergunta sobre filhos, ele disse: os vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, e embora habitem convosco, não vos pertencem. E aí Guiomar se viu na tarefa de mãe Talbamar, Arnaldo, Maura e Alcione, e mãe de uma enorme família chamada Perseverança. E ela teve o amor suficiente, o carinho suficiente, a dedicação suficiente para cuidar de toda essa família. Não descuidou um instante da educação dos seus filhos biológicos. Tanto isto é certo que todos eles estão mergulhados nesse trabalho. Isto não é fácil, mas todos estão imersos nesse trabalho.
E não apenas os filhos, mas também os filhos dos filhos. Porque o seu amor foi tão grande, a sua dedicação foi tão grande, que sem deixar de atender ao seu compromisso como líder espiritual, como responsável por uma obra de Deus colocada em suas mãos, ela não deixou um instante de se preocupar com o dia a dia de cada filho biológico. E tem hoje a maior bênção de filhos e filhos dos filhos seguindo no mesmo rumo do trabalho espiritual. O que dizer de uma Alcione? O que dizer de uma Maura? O que dizer de um Arnaldo? O que dizer de uma Albamar e de seus filhos? Isto porque, ciente de sua missão como mãe, como esposa, dedicada a Albanese, que a amava profundamente, ela não abriu mão da sua responsabilidade de levar a palavra de Deus, o ensino de Deus, o amparo de Deus, o apoio de Deus, a ajuda de Deus a todos aqueles que a procuraram. Lembra as palavras de Jesus: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Assim foi até aqui a vida de Guiomar. E continuará sendo, porque ela continua sendo, desculpem, insubstituível. Alguém já disse que ninguém é insubstituível, mas não conhecia Guiomar. Como substituí-la? Como conseguir alguém que tenha tanto alcance espiritual e tanto carinho e calor humano? Como conseguir alguém que seja ao mesmo tempo dócil, amável e rigorosa, exigente, disciplinada e disciplinadora? Não sei se vocês sabiam disso. Talvez seja uma novidade. Disciplinada e disciplinadora. Quem trabalha com ela sabe disso, mas ela o faz em amor. Ela lembra aquela recomendação de São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 4, em que ele diz: as vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para que saibais responder, eu diria, orientar a cada um como deve. Esta é Guiomar, cujo aniversário de 94 aninhos, os primeiros 94 anos, nós estamos agora comemorando. Que Deus continue a abençoá-la, que nós continuemos a receber por ela as bênçãos de Deus. O
Vocês veem que eu estou sempre sorrindo. Eu estou sempre alegre. Olha aí, essas crianças fazem parte da minha vida, da minha alegria. Quando estou no meio delas, estou feliz, eu estou no céu. Olha quantas, ai que gracinha, quantas que já passaram pelas nossas creches com amor. Meu povo, vocês também são responsáveis por tudo isso. Guiomar sozinha não faria nada. Eu agradeço a Deus, agradeço a todos vocês. Abraço com muito amor e gratidão. Até mais. Obrigado. Até mais, amor. Deus abençoe.